Hey, salve, salve família vascaína, estamos chegando para mais um conteúdo de Vasco aqui no nosso canal. Pois é, moleque, saída de Léo Pelé, né? Negociação em andamento com o Atlético Paranaense, a gente vai trazer as informações e vamos dar uma repercutida na entrevista do presidente Pedrinho ao Fábio Azevedo. Beleza? Então você já sabe, né? Likezão no vídeo para dar uma força para o nosso trabalho, não tá deixando o like, hein? Se inscreve no canal se gostar do conteúdo. Bora falar de Vasco. Bom, família, então, a negociação com o Atlético Paranaense, o Vasco se interessou na contratação do argentino Coelho. Joga de ponta, pode jogar na ponta esquerda, na ponta direita. Ele, né, tem como a sua posição preferida a ponta esquerda. Jogador muito raçudo, jogador que produz um volume interessante, que num time bem encaixadinho pode render bastante. Eu gosto, vejo com bons olhos essa contratação. E a negociação envolveria um dinheiro mais o zagueiro Léo Pelé, que a gente já sabe tem todo um desgaste com o torcedor. Nem acho o Léo Pelé o pior zagueiro do mundo, mas uns vacilos que ele cometeu aí acabou custando a sua moral com o torcedor, então já é uma relação muito desgastada, né? E o Atlético Paranaense gostou, a princípio, da proposta. O que seria o problema, né? O Vasco então daria uma grana, que não foi divulgado o valor, mais o zagueiro Léo Pelé. O que é o entrave da negociação? É que o Vasco tem uma dívida com o Atlético Paranaense sobre o Hugo Moura, né? O Vasco fez um contrato de empréstimo com obrigação de compra, né? E essa dívida do empréstimo, que hoje está em cerca de R$ 1 milhão, adivinha quem não pagou? A nossa querida 777, né? Teria que ter sido pago em abril, não pagaram, então o Atlético cobra esse valor, né? Justo, normal, para que a negociação encaminhe mais tranquilamente. A diretoria do Vasco então trabalha primeiramente para saldar essa questão ou até envolver estes valores, né? Às vezes, ó, vou te dar um tanto a mais aqui, você me dá um descontinho nessa dívida aí, né? Enfim, vão negociar essa questão para que possa acontecer essa troca de Léo Pelé com o Coelho. Eu quero a sua opinião. Você faria essa troca? Uma grana mais o Léo Pelé em troca do Coelho? Eu quero a sua opinião aí nos comentários. Acho que a saída do Léo Pelé pouca gente vai ser contra, mas e a chegada do Coelho? Essa eu quero saber. Bom, meus amigos, a entrevista do Pedrinho foi muito importante, né? Trouxe de novo informações sobre a venda da SAF e até sobre a saúde financeira do Vasco para os próximos meses, que é uma questão que nos aflige, né? Sem os aportes da 777, o Pedrinho vai ter como honrar pagamentos grandes, por exemplo, salários grandes como Coutinho, Payet, tem vários, o Verratti ganha bem, tem muita gente no Vasco que ganha altos salários. Então fica aquela apreensão, né, sobre tudo. Bom, vamos começar. O Pedrinho falou primeiro dos interessados na SAF, que segundo ele são 5. 3 deles já com a assinatura das tais NDAs, que é uma sigla em inglês para um contrato de confidencialidade. Você não pode abrir as informações que você trocar com a outra parte. Então, obviamente, o Vasco está abrindo todas as suas informações, dívida, patrimônio, contratos e tudo mais. E a empresa também deve estar prestando contas da sua saúde financeira, do seu projeto, do seu know-how no futebol e tudo mais. Só que isso, ó, não pode ser divulgado. O Pedrinho voltou a afirmar que assim que tiver algo bem adiantado com algum investidor e ele já puder falar, ele vai falar. Que até o momento não tem proposta financeira. Eu vejo muitos canais aí, já está fechado, é questão de tempo. Ainda não tem isso. Eu sou um que quero trazer essa informação, quero comemorar com a torcida aqui, que a gente tem um novo dono, né? Um dono bom, um dono que entenda do assunto, mas ainda não é o caso. Vamos tratar esse assunto com responsabilidade para não iludir o torcedor de forma errada, né? Aqui no canal do Mineiro você sabe que você pode confiar. Se eu falei é porque tem, né? Eu não trago aqui informação sem critério, né, de escolha das nossas fontes. Bom, o que mais? Ele disse que, apesar de ter as negociações, os NDAs aí com as empresas, com os investidores interessados, ele não pode ficar esperando isso.
Portanto, ele está seguindo com o plano da recuperação judicial, né? A gente lembra que tem aquela liminar que o Vasco conseguiu na justiça para travar todas as penhoras, né? Que o Vasco vai apresentar um plano de pagamento de todas as suas dívidas. Então, nesse momento, não tem penhora recaindo sobre o Vasco e isso dá um fôlego, segundo o Pedrinho. Ele, inclusive, cravou 3 meses, né, dentro de 2025, o Vasco está autossustentável. Então, janeiro, fevereiro e março, ele garantiu que não teremos problemas. É um curto prazo, né? Mostra que, apesar dessa tranquilidade desses 3 meses, é preocupante. E abril, como que a gente vai fazer? Porque é aí que começam os campeonatos mais importantes, né? A gente lembra que a janela abre agora em janeiro, então todo cuidado é pouco. Pedrinho falou também sobre treinador. Disse que se assustou com os valores pedidos e disse que, assim como outros clubes brasileiros, está interessados em nomes mais pesados. E que a busca está complicada e que em breve ele deve falar sobre a resolução deste caso, né? Lembrando que o Vasco procurou Pedro Caixinha, Luiz Castro e, por último, Renato Gaúcho, tá? Nenhum ainda respondeu o Vasco. O Renato disse que responde até o fim de semana o convite para aí sim começarem as negociações. E para finalizar, o Coutinho falou sobre os contratos de Felipe Coutinho e Dimitri Payet. Desta vez, diferente das outras entrevistas, onde ele falou, tem que ver o que eles vão apresentar para ver se vale a pena fazer o esforço. Dessa vez ele simplesmente falou que são jogadores diferenciados e que têm contrato até o meio do ano e vão cumprir, né? O Payet chegou no meio de 2023 com contrato de 2 anos, então vai até o meio de 2025. E o Felipe Coutinho chegou no meio deste ano, contrato de empréstimo de 1 ano do Aston Villa para o Vasco. E então o Vasco fica com ele também por empréstimo até o meio do ano, tá? E eu acho que, já falei sobre isso, eu acho que o Campeonato Brasileiro, a Sul-Americana, a Copa do Brasil, que vão começar ali para fim de fevereiro até o final de março, são os campeonatos que esses dois precisam brilhar. Não adianta mostrar futebol no Campeonato Carioca que não me engana. Jogar contra o Bangu é fácil. Eu quero ver jogar lá na Argentina contra um time cascudo, eu quero ver jogar contra os times da Série A. É aí que você mostra a sua verdadeira qualidade. Felipe Coutinho mostrou contra o Atlético Mineiro, Payet mostrou em vários jogos, né, que tem condição de brilhar, então só depende dos dois jogadores. É isso então, família, troca do Vasco, né, Léo Pelé por Coelho, mais um dinheiro que o Vasco vai pagar, lembrando que precisa resolver a situação do Hugo Moura, e a entrevista do Pedrinho, falando sobre os interessados da Vasco SAF, procura por treinador, 3 meses de garantia que o Vasco não vai ter problemas financeiros em 2025 e os contratos de Payet e Felipe Coutinho. Beleza? Agradecer mais uma vez a sua audiência aqui comigo, a gente sempre trocando essa ideia de Vasco todo dia, é bom demais. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no nosso canal. A gente se vê a qualquer momento para mais informações do Gigante da Colina. E até lá!